Mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Amém? João capítulo 4. Verso de número 4. Diz assim. João capítulo 4, verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso ao meio-dia, ou quase meio-dia, sexta hora, que corresponde ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Pode se assentar, Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos reunimos em torno da presença do Senhor. Pai, para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu nome, mas também, Senhor, com um desejo de ouvir a tua voz, Senhor. Então fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Irmãos, hoje nós celebramos o domingo da ceia do fortalecimento. E a Bíblia deixa claro que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é tudo que nós precisamos. O apóstolo Paulo, certa feita, ele olhou para a igreja de Éfeso e disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo libera essas palavras, eu posso imaginar um povo que estava buscando força em várias coisas, buscando refúgio, buscando, enfim, socorro em muitas coisas, tentando, vencer situações que só mesmo com a força de Deus, só mesmo com a presença de Deus. E Paulo então ele diz aos irmãos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós escutamos essas palavras do apóstolo
apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso. Nós vemos Jesus neste mesmo livro que eu acabei de ler, no capítulo número 15 especificamente. Jesus olha para os discípulos e deixa claro: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, os meios que nós possamos tentar buscar força são inúteis, são até passageiros, mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre, e o nome do Senhor é glorificado. Nós vemos aqui a história, o encontro, na verdade, aonde Jesus se encontra com a mulher em um poço chamado Poço de Jacó. A história vai dizer que essa mulher, ela era uma mulher que vinha carregando um fardo, um peso na sua vida há anos, porque a Bíblia diz que ela já teve 5 maridos, 5 casamentos. A Bíblia não relata se os homens morreram, se eles repudiaram ela, se eles, enfim, pegaram as suas trouxas e foram embora. O texto bíblico não relata isso, mas o texto relata que ela teve 5 maridos. E para uma mulher ter 5 maridos, ela tinha algo diferente. Era uma mulher que chamava a atenção. Era uma mulher que, enfim, tinha algo que atraía. Só que essa mulher carregava uma maldição. Porque isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Aquele mal que vira uma sequência na vida da pessoa, se torna uma maldição. A pessoa arruma um emprego, 3 meses, sai. Arruma outro, mais 3 meses, sai. Arruma outro, mais 3 meses, sai. Que é isso? Maldição, meu irmão. Então a pessoa é preguiçosa, mas não quer trabalhar. Porque infelizmente tem isso. Tem a chamada maldição dos 3 meses. Quando a pessoa começa a trabalhar numa empresa, ela dá o sangue dela. Passou os 3 meses, ela pensa: agora estou garantido, já passou a experiência. Vai pensando. Tem algumas empresas que até, como diz, né, vão empurrando com a barriga, mas tem umas que não pensa tudo, como diz, não troca de roupa para dispensar. Então tem coisa que vai acontecendo. A pessoa entra num relacionamento, quebra a cara. Entra em outro, quebra a cara. Entra outro, quebra a cara. Aí o que o diabo coloca na vida da pessoa? Esse fulano tem o dedo podre. Não, isso é uma maldição. A pessoa vai fazer algo e o negócio vai indo, termina, não finaliza, começa outro. Ou seja, o negócio vai virar uma maldição. Num caminho vai para frente. Então essa mulher, ela arrumava, casava, acontecia um fato, 5 vezes. Aí a Bíblia diz que ela se encontra com Jesus. E no último versículo que nós lemos, essa mulher, Jesus diz: vai e chama teu marido. A mulher vai e diz: eu não tenho marido. Aí Jesus disseste bem, já tivesse 5, e o que tem agora não é seu. Ou seja, aquela mulher já estava tão cansada, devido àquela maldição que ela carregava, que ela agora estava com um homem que não era dela. E se não é dela, é de outra pessoa. Ou seja, aquela situação que ela viveu, que virou um cansaço na vida dela, que automaticamente já era uma maldição, estava partindo para algo pior: destruir outra família. Destruir uma família. Porque o texto vai dizer, Jesus diz: e o que tens agora não é seu. Porque aquela mulher, ela já estava cansada, ela passava na rua, as pessoas, né, não sei se foi daqui, pode ser
Se o cinco maridos tiver morrido, né? Suponhamos que foi daqui que eles tiraram a chamada viúva negra. Casou, morreu. Quem ia casar com ela já ficava com opa, já matou 3, estou fora. Então era até o espaço até difícil para ela casar de novo, porque o fulano já entrava com o pé atrás. Já morreu 3? E não, estou fora. Não, estou fora. Não dá para chegar. Aí apareciam os 2, aí aparecia o 4, veio o que também morreu. Bom, também, né, enfim, não prevaleceu. Se morreu, não sei, mas, né, pela a base natural, o natural é a pessoa casar de novo quando a outra bater as voltas. Porque, como diz um pastor até da mídia aí, ele falou, né, que a nossa religião não permite amar defunto. Morreu, vida que segue. Vida que segue. Né? Então, amar defunto não dá. A vida tem que seguir. Se a pessoa vai sentir com alguém, se ela vai ou não vai, isso aí já não é problema mais de terceiros, né? Da pessoa. Enfim, então, essa mulher já estava numa situação afadigante, a ponto dela entrar num relacionamento já ilícito, já proibido, de tão cansada que ela estava daquela situação de se casar, morreu ou foi embora, ou sei o que aconteceu, mas se foi morte, né, vamos conjecturar assim, então aquilo vem trazendo cansaço. E muitas situações da nossa vida, se nós não tomarmos a direção certa, as coisas vão continuar da mesma forma. A maldição vai continuar instalada. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Não existe. Ou seja, ela entrou porque alguma coisa foi dada, alguma brecha foi dada. Mas da mesma forma que não existe maldição sem causa, também não existe bênção sem causa. Deus não vai abençoar alguém por acaso. Fui com a cara do fulano, vou abençoar ele. Não. Alguma coisa a pessoa fez que atraiu a bênção de Deus. Que atraiu o favor de Deus. E a gente conhece essa atitude, né, permeada em toda a Bíblia Sagrada, essa atitude de atrair a bênção de Deus é a obediência. O Senhor disse: se obedeceres a minha palavra, guardares os meus mandamentos, andares os meus estatutos, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas também a maldição, como ela não existe sem causa, ela vem consequente ao que? A desobediência. E a Bíblia então nos mostra que essa mulher entrou numa situação caótica, a ponto de entrar num relacionamento onde o próprio Senhor Jesus se revelou sem conhecer ele. Então ali ela percebeu que ele era, né, ela achou que ele era apenas um profeta, mas Jesus se revelou para ela, né, que foi o decorrer dessa história. Mas como essa mulher cessou essa maldição? Como essa mulher venceu essa situação? E a Bíblia diz que depois que ela saiu daqui, ela pregou para uma cidade inteira. Ela pregou, ela virou uma missionária na mão do Senhor. E a cidade, então, pelo alvoroço, né, que o Senhor fez na vida daquela mulher, as pessoas tiveram curiosidade, interesse em conhecer o Senhor. Então entenda uma coisa: a importância de nós divulgarmos o Evangelho, divulgarmos aquilo que Deus, ser testemunho de que Deus fez na nossa vida. Isso faz com que Deus, enfim, trabalhe no coração das pessoas, para que Deus tenha liberdade, para que as pessoas tenham interesse de conhecer quem é Jesus. É por isso que nós temos que ser, como o Senhor diz, nós somos chamados para ser testemunhas, testemunhar aquilo que o Senhor fez. E muitas das vezes, como eu já disse, né, tem situações que você não precisa nem abrir a boca, mas a sua atitude já vai chamar a atenção da pessoa, vai dizer: fulano tem alguma coisa diferente.
não sabe explicar, mas nós que somos de Deus, nós sabemos. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Não tem outra explicação senão dizer é a presença de Deus. Como eu já disse, se for pela beleza, eu não vou ganhar ninguém para Jesus, mas só eu para o céu. É na minha concepção de ir com alguém para o céu, porque, como já disse por aí, né? As pessoas dizem que a pessoa morrer, ela não vai levar nada dessa terra. Material a gente não vai levar nada, mas você pode levar alguém para o céu. Você pode ser bênção na vida de alguém, que essa pessoa se converter através da sua vida, né, você usar através da sua vida, e essa pessoa você levar ela para o céu juntamente com você. Amém? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, começa por você. E foi o que aconteceu por essa mulher. A Bíblia diz então que ela teve a sua história transformada. Ela encontrou refrigério para a sua alma. Ela conseguiu vencer. Mas como ela venceu? Primeiro, olha o que a Bíblia vai dizer. O texto começa dizendo que era necessário Jesus passar em Samaria. Diga, era necessário Jesus passar em Samaria. Então era necessário Jesus passar ali. Por que era necessário, irmão? Porque Deus tem uma obra na minha vida, na sua vida. Deus tem uma obra. Deus não faz nada por acaso. Deus não chama, não escolhe ninguém por acaso. Então foi necessário um dia eu e você até passarmos por alguma situação, né, adversa. Foi necessário algumas coisas acontecerem para nós termos um verdadeiro encontro com o Senhor. Então tem coisas que são necessárias que aconteçam para que nós venhamos ter esse encontro com o Senhor. Então essa mulher, né, o período de tirar água ali no poço era pela manhã ou mais ao tardar. Ao meio-dia nós compreendemos, né, horário do almoço. Então está todo mundo em casa. Então aquela mulher, de tanto ser taxada quando sai na rua, o que ela pensou? Opa, eu vou lá num horário que não tem ninguém. Um horário onde o poço está vazio, não vai ter ninguém para me acusar, não vai ter ninguém para me julgar, não vai ter ninguém para me olhar de olho torto. Então eu vou lá, porque essa é a hora de eu buscar minha água para suprir as minhas necessidades. Então esse foi o pensamento dessa mulher. Mas sem ela saber, o texto é necessário, foi necessário Jesus passar nessa cidade. Então Deus cria algumas situações que são necessárias acontecer para que nós venhamos ter este encontro com o Senhor, que nós venhamos abrir o coração para o Senhor, que nós venhamos, enfim, dizer sim para a vontade de Deus. Então algumas coisas acontecem, sejam elas boas ou ruins, Deus trabalha da maneira dele, do modo dele, do jeito dele, porque Ele é Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Então aplauda o nome dele, irmão Jesus. Então era necessário. Foi necessário acontecer aquele encontro. Então tudo começa por um encontro. Tudo começa por um encontro. E como isso vai acabar? Em um encontro. Tudo começa como termina. Essa é a regra em alguns casos. Porque em muitos casos o mais importante é como se termina, não como se começa. Tem pessoas que começam muito bem e acabam muito mal. Tem alguns casos, mas nesse caso, a nossa vida com o Senhor, ela começa aqui com o encontro e termina com o encontro.
nós vamos nos encontrar com o Senhor. Seja através do nosso dia que Ele chamar a nossa senha, ou o dia que Ele chamar a sua igreja no dia do arrebatamento. Haverá esse encontro. Então foi necessário um encontro. Por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. Não existe acaso. Tudo há um propósito, tudo há um porquê. Então Jesus precisava alcançar aquela cidade. Ele precisava de uma mulher. A escolhida foi essa mulher, que todos julgavam, que todos criticavam, que todos até humilhavam, mas é esses que as pessoas rejeitam, é esses que ninguém dá nada, é esses que Deus vai fazer uma grande obra. Amém. Quem éramos eu e você antes de Jesus? Quem éramos eu e você? Aquilo ali não vai dar em nada. Aquilo ali é uma cria perdida. Aquilo ali vai dar muito trabalho para o pai e para a mãe. Que ele vai, como diz, não vai durar tantos tempos. Pois é. Olha nós aqui. Glória a Deus. Olha nós aqui. Aquele que está na mira do Senhor, meu irmão, ele contraria estatísticas. Aquele que está na mão de Deus, ele contraria estatísticas. A Bíblia diz que essa mulher, ela teve primeiro um encontro com o Senhor. Segundo, a Bíblia diz que Jesus se assenta naquele poço. Aquela mulher se aproxima. E Jesus, vendo ela tirar água, a Bíblia diz que Jesus pede água para ela. Jesus pediu água para ela. Porque o texto vai dizer que ele estava cansado da viagem. E os discípulos foram para a cidade, foram comprar comida, comprar alimento. E quando Jesus então dirige a palavra àquela mulher, Jesus quebrou um paradigma. Jesus quebrou algumas linhas de raciocínio que muitas das vezes nós temos que quebrar. Coisas que nós não podemos. Mas todo mundo, né? Como a nossa mãe dizia, né? Ao fulano, não, está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não somos mais um no meio da multidão. Nós somos escolhidos do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Você é chamado pelo Senhor. Você se chama pelo nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que aquela mulher olha para Jesus. Ela observa Jesus e diz: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou samaritano. Ela olhou para a roupa de Jesus e identificou que ele não era samaritano. Então entenda uma coisa: isso não é uso e costume, irmão. A Bíblia nos manda a vestir com ordem e decência. Ordem e decência. Então a vestimenta identificou: opa, ele não é samaritano. Então o crente também ele é identificado pelas suas vestes. A Bíblia vai dizer que um dia um certo rei manda o seu oficial ir até uma cidade, consultar a um tal Deus Baal-Zebu,
A Bíblia diz que esse homem vai e no meio do caminho ele encontra com o profeta Elias. Elias olha para ele: opa, onde você está indo? Eu estou indo ali consultar Baal-zebub. Aí Elias olha para ele: mas espera aí, porventura não há Deus em Israel para que você vá consultar Baal-zebub? Olha embora. A Bíblia diz que aquele homem volta para o seu reino, e ali então, quando ele chega diante do seu senhor estranha: mas já? Você não foi lá não consultar a Baal-zebub? Aí ele disse: não fui não. Mas você não foi por quê? É que no meio do caminho eu encontrei com um homem e ele me disse: porventura não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub? O senhor dele falou: mas como é que era o nome desse homem? Não sei. Vamos trazer para o nosso dia. Qual era o CPF dele? Não sei. Qual era o aspecto? Era louro? Não sei. Como é que ele estava vestido? Ele estava vestido com a roupa assim assado, com pelo de camelo e tal, uma roupa assim, um cinturão assim. É o profeta Elias, o homem de Deus, o tisbita, o homem de Deus. Então a roupa sim também identifica, é um dos meios de identificar que nós somos servos do Senhor. Ordem e decência, não estupidez. Porque tem gente que confunde ordem e decência como você estudar. Vou na praia, mas eu na praia nadando de terno e gravata. Aquele é retardado, aquele é doido. Não, na praia, com uma vestimenta adequada, né, que não vai me expor. Então algo dentro do padrão. Tem pessoas que, como eu já disse, é um negócio da maldição. Eu acho que isso tem nada a ver. Até nos seculares tem a ver. Quem está tirando carteira, vai lá no dia do exame de bermuda e chinelo para ver se camiseta, para você ver se vai tirar, fazer prova. Não vai não. Não vai não. Você vai diante de um tribunal. Vai de qualquer maneira, você vai ver que problema você vai dar. A pessoa vai trabalhar, arrumar um serviço, vai para uma entrevista, vai vestir de qualquer jeito, pela roupa já era. Eu me lembro, teve um amigo nosso que chamou um outro amigo nosso para fazer entrevista. Graças a Deus que a pessoa que entrevistou contratou pela amizade que tinha com o rapaz que trouxe, que convidou esse outro nosso amigo. Aí eu conversando com esse amigo nosso que indicou o outro, ele falou assim: não, fulano me descassou. Por que, vai? Ele pediu para me chamar o fulano para trabalhar lá, para eu fazer entrevista. Eu pedi para você trazer alguém para trabalhar. Você me trouxe uma boneca para trabalhar aqui. O cara foi vestido de uma maneira que misericórdia. Então, identifica, meu irmão. Então aquela mulher já olhou: opa, como sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou samaritano. Aí o texto vai dizer que não havia comunicação entre eles, porque alguns achavam que o lugar da adoração era em Samaria, outros em Jerusalém.
Aí Jesus vai e quebra o paradigma e diz: olha, está tudo errado. Vocês dizem que o lugar é aqui, outros dizem que o lugar é... Não. Vai chegar um tempo, e já chegou, que não vai adorar nem nesse monte nem nesse monte. Mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então nós podemos adorar ao Senhor aonde nós quisermos, mas desde que seja em espírito e em verdade. Aqui nós adoramos, lá fora nós adoramos, mas sempre tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, aonde quer que nós estivermos, independente do local. E a Bíblia vai dizer então que Jesus quebra esse paradigma. Porque se Jesus levasse, não, como esse povo, já que não tem essa, então não vamos, como diz, já que aqui não há essa comunicação, mas Jesus, ele veio esse mundo para quebrar paradigmas. Ele veio esse mundo para quebrar paradigmas. E nós também temos que quebrar os paradigmas. Há um paradigma no nosso planeta, não vou dizer no nosso planeta. Um paradigma que, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que as igrejas, vou dizer as igrejas, algumas, não todas, que são proibidas de cumprimentar o irmão que é da outra denominação. Aí eu falo, que amor que é esse? Como é que eu chego no altar e prego que eu tenho que amar, aí só porque eu for não congrego na mesma igreja que eu, nem paz do Senhor, paz seja convosco, graça, paz, eu não cumprimento o irmão. Só porque não faz parte da minha denominação. Então que amor é esse? Isso para mim é hipocrisia. Isso para mim é hipocrisia. Eu me lembro uma vez que, logo no começo, quando eu me converti, já era até um senhor de idade, nem sei se está vivo ainda. Cumprimentei ele, paz seja convosco. Eu cumprimentei ele com paz, falei, paz. Aí ele foi, não, está errado, é paz do Senhor, é paz do Senhor. Eu não rendi muito assunto para ele. Até então estava começando o evangelho, ainda não tinha muito conhecimento da Bíblia, não conhecia muito, então, né, na verdade não conheço nada, estou aprendendo ainda, estou descobrindo um pouco mais. Mas vai adquirindo um pouquinho de conhecimento. Aí eu lembro que eu deixei na Bíblia, já que para eles tem que ser assim. Mas se nós formos levar para a Bíblia, está tudo errado. Porque a Bíblia diz que quando Jesus apareceu para os discípulos, ele diz, paz seja convosco. Quando o Senhor apareceu para a mãe de Sansão, ele diz, paz seja convosco. Então quem está errado? Se a gente for generalizar,
Se a gente não quebrar esses paradigmas. Fulano tem a forma de compreender, está errado? Não, a paz é do Senhor. Se é servo do Senhor, a paz, o próprio, se você entrar numa casa e dizer paz sobre essa casa e ela não receber, sacode a poeira embora, porque você não quer receber a paz. Infelizmente. Então, paradigmas tem que ser quebrado. Se não cumprimentar, tem gente que não, fulano não me cumprimentou. Meu irmão, entenda uma coisa: nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se o fulano não deu paz, é porque não tem. Então fica tranquilo. Você deu paz, não volta para você, tranquilo, fica tranquilo. O importante é que você continua na paz. Então paradigmas têm que ser quebrados. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu soubesses, foi o que Jesus falou. Se tu soubesse quem é o que te pede água. Aquela mulher estava diante de Jesus. Estava diante do próprio Deus aqui na terra. Mas não sabia que Ele era o Senhor. Então às vezes as pessoas adentram nas igrejas. Jesus está operando, Jesus está falando, e ela está perto de Jesus, mas não sabe quem Jesus é. Muitas das vezes ela está como o próprio Jó, só conhecia de ouvir falar. Então tem pessoas que só conhece só de ouvir falar, porque estão me falando. Só que Jesus, Ele é um Deus que se revela. É um Deus que se revela. É por isso que nós temos que trazer, meu irmão, nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus, ela está escrita não apenas para ser um livro, para ser lido, não. Tem que ser um livro que nós temos que falar: Senhor, eu quero que o que aconteceu na Tua palavra, os milagres, as maravilhas do Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer, o milagre, eu também quero viver esse milagre, porque a Tua palavra é viva. Essa palavra é viva. Pedro, ele mesmo falou: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aí a Bíblia diz que Pedro acreditou nessas palavras. E Deus começou a usar ele com poder e sinais, com maravilhas, porque ele acreditou. Pessoas foram atrás do milagre, porque ouviram falar nessa palavra, ouviram falar desse Jesus, e tiveram o seu milagre, tiveram a sua bênção, porque acreditaram na palavra, que a palavra é viva. Então o que vai adiantar nós estarmos aqui domingo, quarta, domingo, ouvimos uma palavra e não acreditarmos, e não darmos crédito, como o próprio Isaías disse. Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então ele já faz uma pergunta e já dá a resposta. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A resposta é essa: o braço do Senhor será revelado a quem crê nessa pregação. Então, se nós não acreditarmos, meu irmão, se nós tivermos isso aqui apenas como, infelizmente, hoje em dia tem vários títulos por aí,
Já não é mais o pregador, é o palestrante. Isso não é palestra. Isso aqui é palavra de Deus. Isso não é palestra, não. Isso aqui é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Aí Jesus olha para ela. Mulher, se tu soubesses quem te pede. Ou seja, estava diante do próprio Jesus. Mas não sabia quem ele era. É por isso que a Bíblia nos chama a cada dia a conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus estava na cidade. Mas por esse ouvir falar, a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que esse tanto fala. Aí foi aonde Jó, ele disse: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu sei quem o Senhor é. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós temos esse conhecimento do Senhor, aí nós estamos dando liberdade para Ele trabalhar. Aí a Bíblia, Jesus pergunta: se tu soubesses quem é o que te pede água. Ou seja, estava na presença dele, mas não sabia quem ele era. Então que o seu desejo a cada dia, que o nosso desejo a cada dia seja conhecer mais e mais o Senhor. Porque todos os dias o Senhor quer revelar para as nossas vidas algo novo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher olha para ele: Senhor, mas tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. O poço é? O poço é? Fundo. O poço é fundo. O poço é? Beleza. Ela diz que o poço é fundo. E com que ela ia tirar água então? Como é que ela ia tirar água? A cordinha. Como quem diz: essa aqui é a minha cordinha, eu não empresto para ninguém. Senhor, o poço é fundo, como é que só vai tirar? Jesus, não perguntou para ela, mas se fosse nós, não sei, como é que você vai tirar? Não, eu tenho minha corda aqui, então me empresta aí. Não. Tem algo em nós que o Senhor requer de mim e de você. Só que a gente fica escondendo. Escondendo algo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Deus chama para algo? Não dá. Não tenho capacidade, não tenho tempo, estou cansado, não é para mim. É a mesma coisa. Não tem como só fazer nada, o poço é fundo. O poço é fundo. O Senhor quer flexibilidade nossa. O Senhor quer que nós venhamos entregar para Ele tudo que nós temos. As nossas reservas. Não, Deus só pode trabalhar nessa área, mas nessa aqui não. Se entrega totalmente. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não quer ninguém pela metade. Ele quer que nós venhamos, como a Bíblia diz, Deus quer que nós venhamos a mergulhar nos rios do Espírito. Deus quer nos usar de uma forma tremenda. E às vezes a gente até quer, mas o poço é fundo.
É difícil tirar água daí, Senhor. Realmente, meu irmão, é difícil. Mas para Deus não existe impossível. Mas nós temos sim, porque Deus nunca vai me pedir, vai te pedir algo que nós não podemos entregar para Ele. Que nós não tenhamos capacidade de entregar para Ele. A mulher disse, mas o poço é fundo, como é que o senhor vai tirar? Ou seja, não limite o que Deus pode fazer. A mulher não sabia, quem estava ali era aquele que tinha. Porque na mente é, Senhor, mas esse poço é fundo, esse poço que quem nos deu foi o nosso pai Jacó, que ele alimentou ali os seus, bebeu dessa água, deu para os seus filhos, deu para os seus... Esse poço é fundo. Como é que o senhor vai tirar água? Não limite o que Deus pode fazer. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida. São duas coisas. Nunca me limitar o que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Para Deus não existe a palavra impossível. Aí a Bíblia diz então que Jesus disse, mulher, quem beber dessa água, essa aqui, ó, que você está falando, poça, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Vai ter sede de novo. Mas a água que eu lhe der, quem beber da água que eu lhe der, não terá sede. Pelo contrário, no seu interior vai nascer, vai brotar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da presença do seu Espírito Santo. Aquele que pode fazer o impossível na minha, na sua vida. Jesus está falando, mulher, a água que eu tenho para você, ela não vem da terra, ela vem do céu. O que Deus tem para mim, para você, não vem daqui, vem de lá. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, não vem da terra, vem do céu, vem do próprio Deus. Ou seja, olha o que Deus fala com Abraão. Abraão, sai da casa do seu pai, sai da tua terra, sai da casa do seu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sei qual é, eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão, você está muito dependente do seu pai, você está muito dependente da sua parentela, você está muito dependente da geografia do lugar onde você está. Então sai daí e vai para uma terra que eu te mostrar. Ou seja, para de depender do que está na terra, porque quem vai te sustentar é o céu. É o céu quem vai te sustentar. É por isso que as pessoas estão numa corrente desenfreada por algo que a terra pode lhe dar. Aí às vezes quando conquista, não era nada disso que eu precisava. Continua aquele vazio. Então o que nós precisamos não vem daqui, vem de lá. Vem do céu, vem do nosso Deus. Para finalizar, a Bíblia diz então que Jesus fala com ela: quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, para receber o que vem do céu, tem que haver renúncia. Renúncia.
A Bíblia diz que aquela mulher olha para ele: Senhor, dá-me de beber. O que ela disse? Dá-me de beber. Ou seja, não tem como receber algo da parte de Deus se nós não desejarmos. Então tem que haver um desejo, não um querer. Porque uma hora a pessoa quer, outra hora ela não quer. Desejo é algo mais forte. É como uma mulher grávida, ela está com desejo, ela fica doida para saciar aquele desejo. E a Bíblia vai dizer: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Então é preciso desejar. Senhor, dá-me de beber dessa água. Para quê? Para que eu não precise mais voltar aqui. Aí é onde Jesus libera a palavra para ela. Diz: mulher, vai e chama o teu marido. Aí ela diz: não tenho marido. Jesus: disseste bem. Tivesse 5, que tem agora não teu. Aí ela vai e diz: Senhor, eu sei que tu és profeta. Conheço que tu és profeta. Aí ela diz que Jesus vai e se revela para ela que Ele é o Cristo. E a Bíblia diz que a vida daquela mulher foi transformada. Tudo isso porque começou com um encontro. Começou com um encontro. Aquela mulher teve desejo. Aquela mulher entendeu que o que ela precisava não vinha daqui, vinha de lá, vinha do céu. Aquela mulher, ela quebrou o paradigma, porque pela a ordem, a lei, ela não podia liberar nenhuma palavra para Jesus. Nenhuma. E Jesus, da mesma forma, se não tivesse quebrado esse paradigma, e a Bíblia diz que ela passou a conhecer Jesus. Então nós temos que a cada dia desejar ter esse conhecimento do Senhor. E essa água que Ele liberou é a sua palavra. É a sua palavra. Então o nosso guia, o nosso manual de vida, de funcionamento é a palavra de Deus.